Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Gostaria de começar orando ao Senhor. Feche seus olhos, você que veio para esse culto, você veio adorar a Deus, você veio ouvir a voz do Senhor. Jesus está aqui, isso é suficiente para você se alegrar. Ah, pastor, mas eu tenho tantos problemas, tantos desafios. Meu irmão, Jesus está na casa, isso é suficiente. Não existe nada que o Senhor não possa fazer, não existe nada que o Senhor não tenha intenção de fazer nessa noite. Se você está aqui hoje, eu sinto que você foi trazido até aqui nessa noite. Não foi o Instagram que te trouxe até aqui nessa noite, não foram pessoas necessariamente que trouxeram você até aqui nessa noite, mas foi o próprio Deus, o próprio Pai que te chama para perto. Para você ter um tempo de adoração com Ele, para você se render a Ele, para você abrir o seu coração para que Ele possa habitar na sua casa, na sua vida, na sua família. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, porque esse foi o dia que fez o Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque nós estamos aqui pela Tua vontade. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Obrigado pela vida de cada família aqui representada. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, que nos perdoou, que nos lavou, que nos deu mais uma chance. Obrigado, Senhor, porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor, mas o Senhor fez por nós, o Senhor se entregou por nós. Que nessa noite nós possamos compreender a obra da cruz e movermos debaixo dessa promessa. Nós não queremos viver o evangelho raso, nós queremos te buscar com tudo aquilo que há no nosso coração, porque o Senhor tem domínio sobre céus e terra. O nosso futuro, a nossa esperança está em Tuas mãos, em o nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Essa noite eu vou falar sobre um presente que Deus nos deu. O véu foi rasgado e o acesso foi nos dado, amém? Então, tinha um véu que precisava ser rasgado, para que a gente pudesse entrar na sala do trono e ter comunhão com Deus. E aí Ele abriu esse caminho. Então eu vou falar sobre algumas coisas até a gente chegar no ponto. E o ponto aqui é algo básico do Evangelho. Eu não estou aqui para falar de algo extraordinário. Talvez o caminho até eu bater no nosso objetivo nessa noite possa ser um pouco longo, mas eu estou aqui para falar que a gente precisa orar mais. A gente precisa jejuar mais. A gente precisa ter mais zelo pela casa do Senhor. A gente precisa se preocupar mais uns com os outros. Isso é básico. Mas eu preciso construir uma ideia por trás dessa necessidade desesperada que eu preciso ter nesse tempo. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e foram privados da glória ou destituídos da glória de Deus. Vamos pensar um pouquinho por aqui. Todos nós pecamos quando Adão pecou, sim ou não? Todos nós falhamos e fomos destituídos da glória. Na versão King James vai dizer, fomos privados da glória de Deus. A gente não conseguia entrar e ter comunhão com Deus. Aí eu me peguei pensando, sei onde está minha prima Carol. Eu, quando era criança, adolescente, eu jogava videogame com ela. A gente jogava um jogo específico, não é? Era da época do Play 1. Aí vai ter irmão falando, pastor, eu não sou da época do Play 1, sou da época do Atari. Aí eu falei, rapaz, você está mais velho que eu então. Alguns irmãos vão acabar aqui divulgando a sua idade. Mas tinha um joguinho que a gente jogava, que era Lara Croft e Tomb Raider, que virou filme inclusive. Aí tinham várias missões, a gente tinha que passar por várias passagens. Aí quando a gente ia passando pela passagem, tinha lá escrito, passagem bloqueada, acesso negado. Aí tinha todo um percurso para liberar aquele acesso, toda uma dificuldade, toda uma burocracia para liberar aquilo. E eu precisava liberar aquele acesso para avançar. Assim como os judeus achavam que eles teriam acesso a Deus, a cumprir com a lei, Paulo chega e fala, não. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Só existe uma forma de você ter acesso a Deus.
Aí o versículo seguinte vai dizer, vai para o versículo 24: sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Fomos justificados por Ele. Justificar é declarar alguém justo diante de Deus, não é melhorar uma pessoa, não é tornar alguém moralmente perfeita. É Jesus falando para você: olha, você está comigo agora, você não carrega mais culpa, porque se fosse depender da lei, todos nós seríamos culpados, mas Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. E o véu foi rasgado. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 27, versículo 51. Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou. Repete comigo: se rasgou. De alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Deus fez o véu rasgar de cima a baixo, para que a gente pudesse ter comunhão com Ele, por intermédio do corpo de Cristo. E aí eu pergunto para os irmãos: que vanglória nós temos? Será que a gente, cumprindo o ritual cristão de participar dos cultos, nos dá o direito de ter o acesso a Deus? Será que a gente, cumprindo o ritual de ler a Bíblia, de fazermos as nossas orações, a gente vai ter o direito de ter o livre acesso a Deus? Não. O acesso foi dado quando o véu foi rasgado. Imediatamente o portal foi aberto para que eu pudesse ter um encontro com a face do Senhor. Paulo vai dizer: onde está a vanglória? Romanos 3, versículo 27. Ela é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A vanglória humana foi substituída pela nossa fé. Não existe glória nas nossas ações. Não existe nada que nós possamos fazer para atrair um parabéns de Deus. O que nos torna perdoado, o que nos torna remidos e purificados, é nós entendermos que Cristo vive. É nós termos a esperança que um dia Ele voltará para buscar a sua noiva. Que vanglória eu e você nós temos, irmãos? Nenhuma. Mas a gente tem dificuldade de entender isso. A gente acha que a nossa justiça, ela é válida quando a gente diz que nós fazemos o bem. Sabe por que eu faço o bem? Porque eu fui salvo, eu tive um encontro com a face de Deus. Eu não faço o bem para que eu me torne alguém salvo. Pelo fato de eu ser salvo e ter tido um encontro com Ele, eu passo a replicar a essência de Deus na terra. Vocês estão me entendendo? A nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. Isso é muito forte. Como assim, pastor, trapo de imundícia? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo. Pode abaixar o microfone um pouquinho, por favor. E todas as nossas justiças são como trapos imundos. Repete comigo: trapos imundos. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Haviam condições que deixavam as pessoas impuras, inaptas para se aproximar de Deus. Você não poderia se aproximar de Deus de qualquer jeito no Antigo Testamento. Então tinha ritual para fazer, tinha sacrifício, você tinha que passar pelo sacerdote, você tinha que ter a aprovação de uma pessoa para que você pudesse ter acesso a Deus. Fala aí, misericórdia. Como era difícil se aproximar de Deus. E o que seria a nossa justiça como trapo de imundícia? Seria a coisa que para o judeu era a coisa mais repugnante e mais contaminada. Trapo de imundícia é como um pano que era utilizado para absorver a menstruação. A nossa justiça diante de Deus, as nossas ações diante de Deus, segundo a palavra, é como trapo de imundícia. Eu não consigo, com meu próprio esforço, com meu próprio empenho, chegar e alcançar esse lugar. Vocês estão me entendendo? Mas tem uma boa notícia: o véu foi rasgado, o acesso foi nos dado. E a única glória que eu tenho para dizer nessa noite
é que eu não sou bom, mas eu estou diante daquele que é perfeito, que me perdoou, que me alcançou e tem me tornado cada vez mais, todos os dias, semelhante a Ele. Porque a minha justiça é como um pano utilizado para absorver o sangue de menstruação. Pesado, mas é o que a Bíblia vai dizer. Mas tem gente se vangloriando, e tem um homem que se vangloriou muito. Eu queria falar sobre ele agora. Marcos 10, versículo 17. A história do jovem rico. Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então ele está olhando para Jesus dizendo: olha, a minha justiça eu tenho contribuído. Você olha para mim, eu sou alguém que tenho dinheiro, eu tenho influência, eu participo dos cultos. A Bíblia vai dizer que Jesus, depois de ele ter dito aquilo, Jesus o amou. Porque Jesus olha para um homem que é cheio de si, cheio de orgulho, cheio de vaidade, que se acha autossuficiente, e Jesus ama essa pessoa, porque Jesus sabe que a única forma dessa pessoa se encontrar com Deus é através dele. Então Jesus amou o jovem rico, e lhe disse: uma coisa te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O foco dessa passagem é a gente entender que o jovem rico olhou para Jesus e não tinha Jesus como Deus. O bom mestre em Israel é como uma figura pública famosa. Quando eu fui a Israel pela primeira vez, eu não sabia. Eu estava no Muro das Lamentações e desceu um homem, um velhinho do carro, e criou um alvoroço naquela região, todo mundo esmagando o velhinho. Eu falei para meu pai, o que é isso? É Neymar que está aparecendo ali, Neymar está escondido, é o Messi que vai sair dali. É uma figura pública famosa. Meu pai falou: não, lembra do texto do jovem rico, é um bom mestre. Em Israel, os rabinos e os sacerdotes mais antigos, eles são vistos como bons mestres. Mas Jesus, ao se comunicar com o jovem rico, ele não esperava que o jovem rico o reconhecesse apenas como um bom mestre. Jesus queria que o jovem rico o reconhecesse como o próprio Deus. Porque a gente só vai estar disposto a entregar tudo quando a gente olhar para Deus e entender que é Ele que está nos chamando para abrir mão da nossa própria vontade, para jogar a rede, para renunciar, para viver toda a promessa que Ele tem disponível para cada um de nós. Mas sabe o que me pega nesse texto? É que Jesus fala para o jovem rico: falta-te o quê? Uma coisa. Repete comigo: uma coisa. Para o jovem rico era o dinheiro. E a Bíblia reforça que ele fica triste quando Jesus pede que ele venda tudo e entregue aos pobres, porque ele era um homem de muitas propriedades. Qual seria essa uma coisa que de repente hoje o Senhor, ao olhar para você não está disposto a entregar? Qual seria essa uma coisa hoje, alguma conduta sua, alguma prática sua, que o Senhor, ao olhar para você tem negligenciado? Eu estava no gastro, eu falei isso para minha equipe de liderança no mês passado. Eu estava sentindo uma dor muito forte no estômago, aí eu fui ao gastro, conversando com ele, eu falei: meu amigo, eu estou com uma dor muito forte no estômago. Aí ele falou comigo: olha, pode ser várias coisas. Aí ele começou a enumerar ali, né? Como é que está teu sono? Como é que está a tua alimentação? Eu falei: rapaz, esse cara está pegando pesado comigo, né? Como é que está a tua vida de atividade física? Você está sedentário? Começou a falar várias coisas. Como é que está a tua emoção? Porque pode ser emocional também. Aí uma coisa que ele me falou me pegou muito forte. Ele falou: se apenas uma dessas coisas a qual eu citei tiver em desordem, isso é suficiente para que você tenha esse sintoma de dor no estômago. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo: muitos de nós cristãos
Nós lemos a Bíblia, mas não oramos. Nós oramos, mas não lemos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia e oramos, mas não temos comunhão na igreja para sermos aperfeiçoados uns com os outros. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: se uma coisa na tua disciplina cristã estiver faltando, isso é suficiente para que uma grande brecha seja aberta. Eu falei que essa ministração, a gente ia falar sobre algo básico, que você precisa orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia. Coisas que muita gente pode chegar aqui e falar: pastor, eu faço. A pergunta que eu faço para você é: existe alguma área que você tem negligenciado? Pois assim como o sintoma a qual eu tenho desenvolvido pode ter sido uma área específica, assim pode ser também na sua vida espiritual. Porque se Deus existe, nós temos um adversário. Qual é o nome do nosso adversário? Satanás. Mas eu creio que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora, existe um potencial ofensivo da parte desse inimigo, que muita gente vai negligenciar. E aí eu trago a Bíblia para mostrar para vocês que ele existe. Pastor, pelo fato do diabo existir, eu devo ter medo? Eu não tenho medo do diabo, porque eu sei quem mora em mim. Eu não tenho medo do diabo, porque eu sei que o véu foi rasgado e eu tenho livre acesso a Deus, e eu tenho vida em comunhão com Deus. Eu não tenho razão e motivo para ter medo. Mas tem gente negligenciando. E a Bíblia diz que ele vem com algumas missões, e às vezes ele vem como raposinhas. Abre a sua Bíblia em Cantares 2, versículo 15. Cantares de Salomão, um livro poético. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que estragam as vinhas, porque as nossas vinhas têm uvas tenras. O que seria a raposinha aqui? As pequenas brechas que nós temos dado, os pequenos espaços que nós damos. E de uma maneira metafórica, Salomão está aqui dizendo: olha, cuidado com essas pequenas brechas, porque elas podem destruir o lindo jardim que Deus tem para a sua vida. Cuidado com esses detalhes, porque esses detalhes são importantes. Efésios 4, 27 vai dizer: não deis lugar ao diabo, não deem brecha ao diabo. Ele é um acusador. A Bíblia fala: o acusador dos nossos irmãos. João 8,44, ele é mentiroso e pai da mentira. Atos 10, 38, aqueles que foram oprimidos do diabo têm dificuldade de sair dele. 1 Pedro 5,8, vosso adversário que anda em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. A missão dele é nos destruir. Mas existe uma boa notícia: o véu foi rasgado, eu tenho acesso a Deus, e a partir do momento que eu aproximo de Deus, e eu tapo as brechas, e eu fecho pequenos espaços, não existe área alguma na minha vida que Ele possa tocar, porque eu sou geração eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Aquele que é o meu dono, Ele governa sobre céus e terra. A quem eu temerei? Aquele que dá ordem ao vento, acalma o mar e silencia a tempestade. Mas existe um potencial ofensivo que a gente precisa ter cuidado. Sabe, Deus fala comigo através de séries também. É assim com vocês? Vocês já estavam assistindo uma série, envolvido na série. Essa semana eu estava assistindo um documentário sobre a Eloá Pimentel. Quantos aqui conhecem esse caso no Brasil? Um caso que chocou o Brasil. Aos meus queridos irmãos policiais que estão aqui, Wilson, Luiz Eduardo, e tem outros também aqui. O maior erro, declarado assim, o maior erro da história da polícia foi cometido nesse caso. Eu lembro que eu era criança, e aí eu assistia, e foram 5 dias de cárcere privado que aquela menina passou, junto com seu ex-namorado, e o rapaz botava o rosto o tempo todo na janela, com uma arma apontada na cabeça da menina. Eu lembro que eu era criança, meu pai falando comigo: olha, se fosse de repente em um outro país, esse rapaz já estaria morto. Aí eu perguntava para ele: mas por quê? Se a menina está correndo risco, por quê? Não toma atitude em relação ao inimigo. E quando eu assisti o documentário, eu tomei um susto. O governador de São Paulo
E aqui essa parte pode cortar, tá, da transmissão. O governador do estado de São Paulo, José Serra, na época ele falou: olha, eu quero que vocês tragam o inimigo intacto. Eu quero que vocês tragam esse homem sem nenhuma ferida, porque ele não tem antecedente criminal, ele é um trabalhador. Olha, sabe esse homem que vocês estão intitulando como inimigo? Ele não é tão mau assim. Nós conhecemos a história dele. Eu quero que vocês tragam sem nenhum tiro. E aí começou o circo, porque ele entendeu, como um homem manipulador, que ele estava com a polícia e com o Estado nas mãos. Então ele começa a liberar, ele libera um refém, depois libera uma outra moça, e quando ele libera a segunda moça, ele diz: olha, eu quero que vocês tragam ela de volta. Então, são 3 reféns, ele libera 2 pessoas, e depois ele pede que a refém retorne ao cativeiro. E o que a polícia faz? Aceita a ideia, porque o inimigo é manipulador. O inimigo vem com boa conversa, o inimigo vem para enganar, o inimigo vem para matar, vem para destruir. Quando aquela moça Nayara, ela volta para o apartamento, ele falou: não, mudei de ideia, não vou liberar nenhuma das 2. Manipulando na mão dele. E para todos aqueles que conhecem o episódio, quando a polícia finalmente esgotou todo o seu cansaço, não, vamos invadir, a história foi trágica. A Eloá faleceu, a outra moça tomou um tiro no rosto, quase morre também na cena, e o Lindenberg é preso. O inimigo é sujo, o inimigo é astuto, o inimigo é mentiroso. Se a gente der brecha ao inimigo, ele vai fazer aquilo que ele bem entende. Mas nós entendemos hoje que o véu foi rasgado e nós temos o livre acesso ao coração de Deus. Amém. Quando ele vier, você vai estar pronto, não para dar voz ao inimigo, mas para derrubar o inimigo. Porque a gente não foi chamado para ignorar as raposinhas, nós não fomos chamados para viver uma vida com brecha. Se existe algo que a gente pode consertar hoje, nós vamos consertar hoje. Amém. Se existe algum pecado que tem te roubado da tua comunhão, da tua intimidade com Deus, você derruba esse pecado hoje, porque o Senhor está aqui nessa noite, e Ele enviou o seu Filho para perdoar pecado nessa noite, para nos purificar nessa noite, e para nos dar um livre acesso ao coração dEle. E aí eu pergunto: como é que está a tua vida de oração? Não tenho, pastor. Eu oro uma vez a semana, eu oro antes das refeições. Como é que está o teu jejum? Como é que está o presente que Deus te deu, a possibilidade de você ter acesso a Ele? Se uma coisa estiver fora do lugar, as coisas não vão funcionar. Então eu preciso entrar com humildade e ousadia no Santo dos Santos. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus 10, versículo 19, e a gente já vai estar encerrando. Hebreus 10, 19. A igreja do Senhor precisa orar mais, ler mais a Bíblia, jejuar mais, porque a igreja do Senhor não merecia ter comunhão com Deus, mas nós fomos justificados pela fé. E eu me posiciono diante de Deus nessa noite, com os meus pecados, com as minhas lutas, com as minhas fraquezas, mas não me vangloriando, não me colocando como um pastor que não precisa de um perdão, ou como um crente que tem mais de 20 anos na igreja. Eu me coloco disponível para que Ele possa mudar as coisas de lugar, para que Ele possa me purificar, para que Ele possa me perdoar. Porque senão, gente, a gente vai continuar fazendo ótimos cultos, a gente vai continuar tendo conferências lotadas, a gente vai continuar expandindo a igreja em sua estrutura, mas o básico muitas vezes a gente não vai estar fazendo. Eu preciso entender porque eu faço esse básico. Eu faço esse básico porque o sangue de Jesus custou um preço alto demais, e eu não posso brigar, eu não posso brincar com o meu inimigo. Quantos aqui estão prontos para matar o inimigo?
Eu estou pronto para derrubar o inimigo. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Repete comigo, ousadia. Para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. Eu não entro com cabeça baixa, Cleiton. Tem gente que fala comigo, pastor, foi me dito que eu devo entrar com humildade. Você entra com humildade, mas você entra com a convicção que o Senhor vai te encontrar. Porque antes eu tinha um muro, o acesso estava bloqueado. Agora esse acesso foi aberto para mim. Se esse acesso foi aberto, eu tenho uma convicção de que Deus vai se encontrar comigo. E eu tenho a convicção de que a minha vida vai ser transformada. E eu tenho a convicção que eu vou vencer o diabo. Tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era só para o sumo sacerdote. Agora está disponível para eu e você. Aleluia. E eu entro com coragem. Eu entro sem medo. Pastor, você não sabe a luta que eu estou passando na minha empresa. Meu irmão, ore a Deus. Pastor, você não sabe a luta que eu passo no meu casamento. Meu irmão, jejua pelo teu casamento. Pastor, você não sabe a luta que eu estou passando nas minhas emoções. Meu irmão, eu sou super a favor de psicólogo, tá? Procurem um profissional, mas se derrame diante de Deus. Amém. Abra o seu coração para Deus. Amém. Porque Deus, Ele coloca bons profissionais na terra, e glória a Deus por isso. Mas o Senhor também, Ele se depara como o Jeová Rafá. Ele é o médico dos médicos. Ele pode sanar toda ferida, Ele pode nos curar, Ele pode nos libertar. E por que você está entrando na tua comunhão com Deus com medo, triste, fadigado, cansado? Entra como soldado, entra como guerreiro, de cabeça erguida, falando: olha, Satanás, você não tem direito na minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu coração. Só existe um que é dono, o meu Deus, o meu Senhor. Por isso eu entro pelo Santo dos Santos, com ousadia. Eu tenho acesso a esse lugar. E aí eu termino perguntando para vocês: como está a vida de oração de vocês? Júlia falou sobre versículos bíblicos. O quanto da palavra de Deus você conhece? Ah, pastor, eu prefiro que você pregue para mim e você exemplifique para mim. Sai de mim, para longe de mim. Você tem livre acesso a Deus. Você precisa de mim para ter acesso a Deus? Não. Conversa é essa? Pastor, ore por mim. Eu vou orar por você, mas você já orou antes? Pastor, eu quero ser curado. Glória a Deus, aleluia. Eu chamo minha esposa, a gente ora junto. Mas você já orou também? Porque nessa noite você tem a certeza que o véu foi rasgado, o acesso foi lhe dado, e você vai orar nessa noite. Você vai clamar a Deus, Ele vai ouvir do céu, e toda brecha hoje na sua vida, nós iremos fechar em nome de Jesus. Amém. Se tem alguma pessoa desalinhada, depois que eu tive aquela rotina com gastro, eu já melhorei, não foi, amor? A limitação já melhorou, está no processo, né? Sedentarismo nem tanto, né? Eu jogo um tênis ainda, mas estou precisando puxar uns ferros com os irmãos. Se quiser me ajudar aí no treino, marca o treino aí comigo, me motiva. Uma coisa que eu não gosto muito é de treinar, né? Tem uma galera aqui que é fit na minha frente. Falo: Jesus, me dá essa força. Mas se existe algo me incomodando hoje, é que muitas vezes a gente não se porta como filho de Deus. Você é filho, cara. Você é filho. Você vai entrar hoje com ousadia, e você vai ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas, e ouvi do pastor Teófilo Hayashi essa semana, foi tão forte. Ele falou o seguinte: muitas pessoas, elas dizem que Deus não escuta, que elas têm que berrar para que Deus possa falar com elas. Ele falou: não, eu penso de uma forma diferente. Pessoas que buscam ao Senhor intimidade, Deus não precisa berrar, Ele precisa chegar perto dessa pessoa e apenas sussurrar, porque o Senhor conhece o coração dessa pessoa. Vamos encerrar? Conselho básico de todo crente: orar mais, jejuar mais, ler a Bíblia, comunhão com os irmãos na igreja. O que mais? Pregar o Evangelho. Pastor, isso é muito básico. Você não tem feito o básico, e eu sei disso. E não fazer o básico dá problema, dá BO. Mas hoje o véu foi rasgado, o acesso foi nos cometido, e a gente vai entrar com ousadia no Santo dos Santos. Coloque de pé, eu quero orar por você. Não se distraia com nada, você vai conversar com Deus.
Antes mesmo de eu orar, você já vai fazer sua própria oração, no seu lugar. Fale com Deus. Você crê que Jesus foi um enviado do Pai para morrer pelos seus pecados? Amém. Quantos creem que Jesus foi um enviado para morrer pelos nossos pecados? Aleluia. Então você foi perdoado, meu irmão. Não é a tua justiça, não é a tua moral, não é aquilo que a gente faz, é aquilo que nós nos tornamos diante dele, filhos amados, alcançados, perdoados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Se a gente tem dado brecha de alguma forma, se a gente tem deixado a mentira no nosso ouvido ecoar, de que a gente não é amado, de que a gente é fracassado, de que a gente não tem direito de falar com Deus, nós iremos repreender essa voz, nós iremos calar o inimigo, não deixaremos as raposinhas entrarem no nosso coração, nós iremos orar e Deus vai ouvir a nossa voz. Espírito Santo de Deus, meus irmãos, se entregue diante dele. Faz o básico agora, ore ao Senhor, Ele escuta a tua oração. Espírito Santo de Deus, nós oramos para que o Senhor possa nos ouvir. Se existe alguma disciplina espiritual que nós temos falhado, se nós temos negligenciado a nossa rotina contigo, a nossa caminhada contigo, nós te pedimos perdão. Nós entendemos que temos acesso ao teu coração, não é pela nossa justiça, não é pela nossa força, não é por aquilo que nós podemos fazer, mas é por aquilo que o Senhor já fez por nós. Então nesse momento nós abrimos o nosso coração para que o Senhor possa habitar. Nós abrimos, Senhor, o nosso coração para que o Senhor possa morar em nossas vidas. Nós repreendemos agora toda a força do inimigo. Comece a repreender agora sobre a sua casa, a sua família, tudo aquilo que o diabo tem tentado roubar de você. Ele é ladrão, ele é mentiroso. Não brinque com o adversário, não brinque com o inimigo. Repreenda o inimigo. Coloque o inimigo em seu devido lugar, debaixo dos seus pés. Deixe com que Jesus possa te governar, te guiar, te alimentar, provocar em você uma transformação interna. Você não seguirá os padrões desse mundo. Não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cristo governa a nossa mente. Não é o inferno, não é o diabo. Cristo, é Ele quem governa, é Ele quem vai à nossa frente. Nós nos entregamos a Ti nessa noite, Jesus. Nós aceitamos o perdão, nós aceitamos o livramento da condenação, e nós viveremos um novo tempo ao Teu lado. Que não falte nada. Ao jovem rico faltou uma coisa: ele amava mais o dinheiro. Nós não amamos mais ao dinheiro, nós não amamos mais a nossa família, nós não amamos mais o nosso trabalho, nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas. Não pode ter espaço para mais nada na sua vida, meu irmão. Se te falta alguma coisa hoje, se renda diante dele em nome de Jesus.